Bem, o último exemplo do assunto, né, vibração forçada com amortecimento, também é um exemplo interessante. Também ele se aproxima muito de uma situação real, e porque ele trata, no caso, seria do projeto, né, de uma máquina, no caso uma turbina hidráulica do tipo Francis. Então, aqui é feito um estudo, né, um estudo que leva mais, se aproxima mais do projeto da máquina, porque o que se pede aqui é um parâmetro geométrico do eixo da máquina para atender a uma determinada condição de operação. Então, o que que nós temos? Bom, uma turbina Francis, né, é uma turbina hidráulica. Uma turbina hidráulica é aquela máquina que ela é movida pela queda d'água, né? Então, lá embaixo, a gente tem geralmente uma máquina vertical. Então, embaixo a gente tem uma roda, né, que é a turbina, e em cima nós temos uma outra roda, que é o gerador elétrico, né? Então, assim, aqui no gerador elétrico, a gente tem uma parte estacionária, né? E uma parte rotativa, que está que tá, que tá solidária ao eixo, né? O eixo gira, né? Esse eixo aqui com uma velocidade de rotação, né? Em radianos por segundo ou em RPM. Aí geralmente nós temos uma configuração de mancais, né? Temos que ter um mancal para suportar o peso e pelo menos um mancal para esse mancal aqui, ele suporta o peso e ele guia o eixo, ou seja, um mancal de escória, um mancal guia, e o mancal de baixo ele vai guiar o eixo. Então essas máquinas, elas têm várias configurações. Nós podemos aqui também ter um outro mancal aqui em cima, né? Então, assim, como a máquina é suportada varia. Mas o que acontece então é que a água, ela vem lá da barragem, né? Ela passa pela turbina, ela passa pelas pás da turbina, ela gira a turbina, gira a máquina, e ela sai por baixo. E o giro aqui em cima, né? Nós temos aqui um enrolamento elétrico, outro enrolamento elétrico, né? E esse enrolamento elétrico, ele é excitado aqui, né? Há uma injeção de corrente aqui nesse rolamento rotativo, e esse rolamento rotativo, ao passar próximo ao enrolamento estacionário, ele vai induzir corrente no enrolamento estacionário, e aí sim que vai sair a energia elétrica, né? A energia elétrica para fora da máquina, a partir da circulação da corrente no enrolamento estacionário. Então é basicamente isso, é transformar a energia mecânica, né, a energia potencial gravitacional lá da massa de água represada. Ela vai cair, vai ganhar velocidade, vai passar pelas palhetas aqui da turbina e vai transformar essa energia cinética numa energia de rotação, e essa energia de rotação ela vai se transformar em energia elétrica aqui em cima. Bom, a turbina Francis é um tipo de turbina, existem outras turbinas. Uma outra turbina famosa é a turbina Kaplan. Isso depende da construção. Mas aqui o problema, ele remete a uma turbina Francis para tornar o problema, para conectar com uma situação mais realista de uma máquina. Então, basicamente, o que o enunciado aqui está dizendo é o seguinte: a figura, né, é um diagrama esquemático de uma turbina Francis, né, hidráulica, na qual a água flui do ponto A, né, do ponto A, ela entra aqui pelo ponto A, é, nas palhetas, né, nas palhetas B, né, aqui, e ela passa aqui por esse espaço aqui, e sai aqui por baixo, né, no ponto C, né, aqui no ponto C. O rotor, que é essa peça rotativa aqui, tem uma massa de 250 quilos,
e tem um desbalanceamento de 5 quilos milímetro. Ou seja, aqui já está sendo dado o ME, né? Que é a massa de desbalanceamento vezes o E. Então, 5 quilos milímetros é o produto, né, da massa pela distância que a massa está, que o desbalanceamento está ao centro geométrico da máquina. A folga radial entre o rotor e o estator é de 5 milímetros. Então, isso quer dizer o seguinte, que essa região aqui é a folga, né? Então, aqui a gente tem a parte rotativa da máquina, que a gente tem a parte estacionária, na região da turbina. Então, nós temos 5 milímetros. A turbina opera na velocidade, numa faixa de velocidade, aqui, de 600 a 6.000 RPM. Tá? Então, ela pode operar numa velocidade variável. O eixo de aço, que está solidário ao rotor, né? Ou seja, que gira, que carrega o rotor, que fixa o rotor, pode ser assumido como estando engastado nos mancais, certo? Ou seja, ele está fixo aqui nos mancais. Não é a situação real, mas para o fim desse problema, sim. Determine o diâmetro do eixo de maneira que o rotor esteja sempre é, esteja sempre longe, né, do estator. Esteja sempre não haja nunca contato do rotor com o estator, ou seja, essa regiãozinha aqui, ela seja sempre respeitada, para que não haja o toque dessa parte rotativa com essa parte estacionária. Então o negócio é garantir a folga, né, a folga de 5 milímetros, a folga de 5 milímetros dentro dessa faixa de operação por causa desse desbalanceamento, né? É, então, é, e aqui por fim, né? Vamos assumir que não temos amortecimento, tá? Então, é isso. O problema aqui é saber a rigidez, o diâmetro desse eixo, né? O diâmetro desse eixo, de maneira que essa folga seja preservada nessa faixa de rotação. Então, a máquina opera nessa faixa de rotação. Essa folga ela tem que ser preservada para não haver o toque. Existe uma força, existe um desbalanceamento conhecido, né? Desbalanceamento esse que vai puxar a roda para fora e vai ser rotativo, né? E vai estar sempre colocando em risco essa folga aqui. Então, aqui nós temos um sistema que tem uma massa, que é a massa do rotor, e temos uma mola, que é a rigidez do eixo, né? Então, esse é um eixo flexível, que quanto mais rígido, né, mais ele vai ter capacidade de reagir a essa força que vai surgir aqui, essa força de balanceamento. Então, na verdade, o que nós temos encoberto em toda essa situação aí de engenharia, né, nós temos um sistema massa-mola, né? Aqui eu vou escrever a massa maiúscula, né? Mx dois pontos, mais a mola, que é o eixo, é igual à força de balanceamento, que é o ME ômega F ao quadrado, né? Seno de, né, ômega ft, né? Ômega ft, tá? Onde o ômega F ele vai de 600 a 6.000 RPM. Então, o estudo tem que ser feito para se definir esse K aqui do eixo, para que ele atenda, para que essa folga seja preservada nessa faixa de rotação, né? Aí, bom, é, é, a massa do sistema é como se eu tivesse aqui, né, uma massa, né, com uma mola aqui, né? Essa é a massa, essa é a mola, dos dois lados, né? Então eu teria duas molas aqui, que na verdade elas estão em paralelo, porque eu estou com a massa no meio delas. Então o que uma deforma, a outra deforma.
Então, isso aqui é o esquemático da situação real, né? Onde a massa é a massa da máquina, a massa do rotor da máquina, e o K é a rigidez do eixo. Bom, então ele está pedindo para dimensionar o eixo, ele está pedindo o diâmetro do eixo. E obviamente que o diâmetro do eixo ele vai estar diretamente relacionado à rigidez do eixo, né? A gente espera que quanto maior o diâmetro do eixo, maior a rigidez, né? Maior vai ser a dificuldade para fletir esse eixo. Quanto maior a dificuldade para fletir o eixo, menos ele vai tender a tocar, né, aqui embaixo. Bem, olhando essa equação aqui, né, eu vou escrevê-la aqui de novo. Mx2 pontos mais kx, né, igual a me, né, ômega f ao quadrado, seno de ômega f t. A gente vê aqui, né? Então, aqui, novamente, isso aqui é a massa do rotor, isso aqui é o K do eixo, né? O eixo agindo como uma mola. Isso aqui é o desbalanceamento que foi informado. Isso aqui é a velocidade de rotação, que vai de 600 a 6.000 RPM. A gente vai ter que passar isso para radiano por segundo para fazer as contas aqui. Mas o que a gente vê é o seguinte, que essa força de desbalanceamento ela é fortemente dependente da velocidade de rotação, né? Então, porque depende do quadrado da velocidade de rotação. Então, quanto maior a velocidade de rotação, né, indo de 600 para 6.000, maior vai ser a força. Quanto maior a força, onde o pior caso seria os 6.000, seria a força máxima, e os 600 a força mínima de desbalanceamento. Então, quanto maior for a força, quanto maior a rotação, maior vai ser a força e maior vai ser o deslocamento, né? Maior vai ser a possibilidade de deslocamento. Então, a princípio, eu penso assim, bom, o que vai acontecer? Já que eu tenho uma faixa de rotações, eu não tenho uma rotação fixa, eu vou ter uma condição, um K necessário para 600 RPM e um K necessário para 6.000 RPM, certo? Então, o que eu vou fazer é usar a minha expressão da FRD, da função de resposta de balanceamento, para essas duas situações, de 600 e 6.000 para o ômega F, né? Para calcular um K e o outro K, para as duas condições. E daí eu vou tomar a decisão. Qual K eu vou realmente adotar? E aí, com esse K, eu vou definir, né? Eu vou ter um K para 600, eu vou ter um K para 6.000, né? E esse K vai me dar um diâmetro e esse K vai me dar um outro diâmetro, né? Um diâmetro para 600, um diâmetro para 6.000. Então, o que eu espero é que, obviamente, que eu vou precisar de um K menor para suportar a força a 600 RPM do que a 6.000. Então, eu vou precisar de um diâmetro menor para 600 do que para 6.000. Ou seja, eu vou ter um eixo mais barato, né? Porque eu vou gastar menos material para fazer esse eixo. Mas o que acontece? O K que eu for usar para 600, ele pode não atender 6.000 e pode gerar uma força. Se eu usar um K para 600, ou seja, um D, né? Um D para 600, vou obter um K, mas um eixo mais fino, eu vou, quando eu chegar em 600, eu posso ter uma deformação tal que a folga feche, né? E que eu vai bater o toque. Então, eu estou falando tudo isso porque é toda uma contextualização do problema, que é porque a gente tem que pensar como engenheiro, né? Então, eu estou fazendo toda uma contextualização para a gente começar, então, a usar as nossas ferramentas matemáticas aqui para trabalhar. Bom, então, a gente vai aqui aos dados do problema. A massa do rotor, 250 kg, o ME, né, que é o desbalanceamento, 5 kg milímetro, né? Ou seja, 5 quilos a cada milímetro. Então, se eu tiver a massa de balanceamento a 1 milímetro do centro do eixo, eu vou ter 5 quilos, né? Porém, essas máquinas são enormes, né? Elas não têm 3 milímetros de diâmetro, elas têm metros de diâmetro. Então, imagina o quanto de massa eu tenho que colocar para balancear ela. Então,
Esse dado aqui é um típico dado que é obtido a partir de um procedimento de balanceamento, né? Então, assim, assim, pensando numa máquina zerada, né? O fabricante da máquina, ele sabe que para balancear ela, ele vai precisar de um balanceamento de 5 quilos milímetro, uma compensação de massa de 5 quilos a cada milímetro. Então, se ele colocar a massa a, a 1 centímetro, vai ser 50 quilos. Se botar é, a, então, assim, a massa vai ter que ser muito menor, né? Então, se eu não vou botar 500 quilos em 10 centímetros. Então, eu vou botar menos, né? Numa distância maior, né? Então, é, aqui, na verdade, o raciocínio é o contrário, né? Se eu for balancear ela 1 milímetro, eu vou usar 5 quilos. Mas se eu aumentar para 10 milímetros, eu vou botar meio quilo. Se eu botar 10 centímetros, né, que seria 100 milímetros, eu vou botar 50 gramas, né? Então, assim, é assim que se pensa, né? Bom, continuando aqui, a minha faixa de rotações é de 600 a 6.000, a minha folga que eu tenho que respeitar é de 5 milímetros, que é o deslocamento máximo. Então aqui eu já adiantei e coloquei o nosso xão, que é o deslocamento máximo, que é o que entra aqui na expressão, porque é essa expressão aqui que eu vou usar, né? É essa expressão que eu vou usar. Então, que é a expressão da FRD. Então, a velha expressão, M, que nós já estamos conhecendo ela, mx, me igual a r ao quadrado módulo de h, né? Módulo de h. Então, o x, que é o que eu estou querendo saber, não, eu estou querendo saber o k, mas eu conheço o x, que são os 5 milímetros. Então, o x é me sobre mzão, né? Que eu estou deixando o x sozinho aqui, né? Então, eu estou passando o mzão para baixo, o me para cima, r ao quadrado módulo de h, né? Onde o módulo de h, né? O módulo de h é essa expressão aqui, nossa velhíssima conhecida, né? Nossa velhíssima conhecida aqui, né? Nossa velhíssima conhecida aqui. Aqui então entra o R, aqui entra o R, né? Aqui nós temos o R. Então, lembrando o que é o R? R é igual a ômega F sobre ômega N. Ah, e onde é que vai entrar o K aqui nessa história? Ah, sim, o K, né? Ele vai entrar onde? Ele vai entrar aqui, porque o ômega N o ômega N, no caso, é tudo ao quadrado, né? O ômega N ao quadrado é o K sobre M. Então, o K vai ficar orbitando, né? Ele vai ficar orbitando nessa expressão aqui, né? Ele vai ficar orbitando em todas esses termos aqui, ó, onde aparecer R, inclusive aqui, né? Então, o K vai ficar influindo na história, quer dizer, no valor de X, aí. Mas reparem, ele aqui está no numerador e aqui né? Aqui ele está no numerador. Deixa eu voltar aqui, né? Aqui ele está no numerador e aqui ele está no denominador, né? Então vamos ver aí como é que ele funciona. Bom, para facilitar a vida, o problema diz que o zeta é igual a zero, né? Que o amortecimento é desprezado, certo? O amortecimento é desprezado, né? Porque assim, a gente tem que pensar que o que passa aqui, ó, é água, né? O que passa aqui é água. Então, esse fluido que passa aqui é água. Então, o amortecimento que a água provoca aqui, ele é muito baixo, né? Então, ele está sendo desprezado aí, o que facilita um pouquinho aqui a solução, né? Então, vamos lá, ó. O R, conforme eu falei, R é ômega F sobre ômega N é raiz de K sobre M. Aqui já se substitui o valor
da massa, que são 250 quilos, e o K é a incógnita, né? Porque é o que a gente quer saber para poder definir o diâmetro. O que o K tem a ver com o diâmetro vai estar numa fórmula de Resmate que vai aparecer aqui embaixo, né? Então, raiz de K sobre raiz de 250 dá 0,063 radiano por segundo, que é frequência natural, né? Ou seja, o zeta é igual a zero. Então, se o zeta é igual a zero, aqui esse termo vai embora. Então, só sobra isso daqui. Então, o x é o me ômega f ao quadrado, né? Sobre k vezes 1 menos r ao quadrado. Da onde apareceu esse k aqui, né? Esse k apareceu do seguinte. É o seguinte. Eu tinha x igual a me sobre m r ao quadrado, né? O h aqui eu já vou substituir direto por 1 sobre raiz de 1 menos r ao quadrado, né? 1 sobre r ao quadrado. Ao quadrado, raiz quadrada. Então, ao quadrado, raiz quadrada, né? Pode-se tirar o quadrado. Pode-se tirar o quadrado, né? Tirar aqui o quadrado e tirar a raiz, né? Então, eu fico só com isso daqui embaixo, né? Só com isso aqui embaixo. Aí aqui tem olhando para isso daqui, tudo bem, tem o ME aqui, tem o 1 menos R ao quadrado aqui. Agora, sumiu o M, né? E sumiu o R ao quadrado. Apareceu o ômega F ao quadrado e o K. Por quê? Porque R ao quadrado é o ômega F ao quadrado sobre o ômega N ao quadrado, né? E o que é o ômega N ao quadrado? O ômega N ao quadrado é K sobre M, Mzão, né? Então, eu vou cortar, como o M está multiplicando tá aqui embaixo, ele vai cortar, esse M vai cortar com esse M, vai sobrar o K embaixo e esse ômega F vai aparecer aqui em cima. Então, eu vou ficar aqui, x é igual a ME, né, sobre K, porque de propósito eu fiz aparecer o K. Por quê? Porque o K é o problema, né? O K é o cara que eu estou querendo calcular para as duas rotações diferentes, né? Então já tem um K aqui influindo na história, né? E eu tenho o K vai estar aqui também, né? Porque aqui eu tenho ômega F ao quadrado sobre ômega N ao quadrado, tá? Bem, mas vamos ver aqui. Aqui, né? É feito aqui então um desvio da solução só para apresentar, né, o que? Apresentar o K em função do D, porque isso aqui é uma expressão de resistência dos materiais, né? Então está escrito aqui, ó, como é pedido o diâmetro do eixo, sua rigidez, a flexão é função deste, ou seja, do diâmetro, a partir dessa expressão, ou seja, a expressão é essa aí, ó. K é igual a 3 é I sobre L ao cubo, né? 3 é I sobre L ao cubo. Então, né? Então, o que nós temos aqui? E o que é o I? O I é o momento de inércia. E o I para um cilindro é πd4, né, sobre 64, né? Então, o D4 vai aparecer aqui. Então, existe a relação K, né? Então, o que é K? K é 3, o I, que é πd4 sobre 64, ou seja, sobre 64 L ao cubo. Então, o D, né? O D, a relação do D com K está aqui. Então, você vê, né? Se o D aumenta, ele aumenta a quarta, né? Se eu vario aqui o D, essa variação vai à quarta e o K vai aumentar muito.
Então, um pouco de variação no D já provoca uma variação enorme no K, né? Porque ele é função do diâmetro à quarta, né? E o diâmetro, né? O diâmetro que é o que se pede no problema no final das contas é o contrário aqui, né? 64L ao cubo sobre 3 é π, né? Que é isso aqui. Π, isso, tá aqui, né? Isso aqui, né? Então, portanto, devemos primeiramente calcular o valor de K, né? O valor de K para as duas rotações, para 600 RPM e 6.000 RPM, a partir da expressãozinha que a gente preparou antes, do x, para em seguida calcular o valor do diâmetro a partir disso aí que a gente acabou de ver, né? Bem, então o que acontece? X é igual a ME, né, sobre... Peraí. X é igual a ME, né, sobre ômega F ao quadrado dividido por K vezes 1 menos R ao quadrado, certo? O X ele está amarrado, né? O X é o zero, são os 5 milímetros, né? Os 5 milímetros, 5 milímetros. Então, o M é dado, o ME, né, na verdade é dado, o K é o que eu quero saber, e o ômega F é a faixa, né? A faixa 600 a 6.000 RPM, né? Então, eu vou acontece que esse R aqui também, ele é o quê? Ele é ômega F ao quadrado sobre ômega N. Mas o que é ômega N? Ômega N é o... Ômega N é aquele valorzinho que a gente encontrou lá atrás, né? Porque o ômega N, nós encontramos lá atrás? O ômega N, o ômega N é a raiz de K, né? Que é o que eu quero saber sobre o emissão, né? Então a gente tinha encontrado lá atrás que o ômega N, o emissão eu conheço, o ômega N em função do K, né? Vai estar aquilo que a gente tinha encontrado lá atrás, que é o 0,063 raiz de K. Então aqui vai entrar 0,063 raiz de K ao quadrado, que dá 0,004 raiz de K. Então reparem que o K está aqui, né? E o K está aqui. O K está aqui. Então vamos arrumar aqui essa bagunça aqui. Então fica assim, x igual ME ômega F ao quadrado sobre K vezes 1 menos ômega F ao quadrado sobre 0,06... não, desculpa, 0,04 raiz de K, certo? Que é o que está aqui. É o que está aqui, né? Aqui já está com os valores substituídos. Então, o x é o 0,05, que está aqui. Isso é o ME, que é isso aqui, né? O ômega F foi transformado aqui, né? O que acontece? Para 600 RPM, né, é rotação por minuto. Então, rotação por minuto, né, eu tenho que passar para rotação por segundo, que é o Hertz, né? Então, eu vou dividir por 60, e vou multiplicar por 2π. Então, 600 dividido por 60 dá 10, vezes 2π dá 20π radianos por segundo, ok? Então, vai entrar aqui o 20π radianos por segundo ao quadrado, e aqui também. E aqui fica esse cara aqui com K aqui embaixo. Então, nós temos um K aqui e outro K aqui, né? Aliás, aqui eu fiz errado, né? Aqui não é raiz de K, porque quando eu elevo ao quadrado, eu já tenho o K sozinho aqui, né? Aqui é K, que eu tinha feito errado aqui, né? Na verdade, isso aqui não é
K, raiz de K. Isso aqui é K, tá? Então, o que acontece aqui, né? E se eu mexer um pouquinho, marco isso aqui, eu vou ter ME ômega F ao quadrado sobre... Aí eu vou multiplicar aqui embaixo, vai ficar K menos ômega F ao quadrado sobre K, que embaixo 0,004 K. Aí eu vou cortar K com K, né? Aí depois eu vou pegar esse 0,04, vou multiplicar por K, né? E aí eu vou mandar esse denominador todo para o outro lado, vou passar o x para baixo, vou substituir os valores, e aí eu vou substituir os valores para cada uma das duas rotações. E eu vou obter o valor de K, né? Então, para 600 RPM, qual foi o valor encontrado? 10,04 vezes 10 a quarta π, né? Esse π aí, π ao quadrado, Newton por metro. Então aqui não foi feito assim a conta, posso pegar π ao quadrado, multiplicar π ao quadrado, vai dar mais ou menos 10, 9,5 e tal, né? Porque π é 3. Vai multiplicar por 10, vai dar quase 30. 30 vezes 10 a quarta, né? Então seria 30, mais ou menos. Você precisaria de um eixo de 30 vezes 10 a quarta de rigidez, né? Newton por metro. Isso para suportar 600 RPM sem fechar a folga, né? Aí agora faz a mesma coisa para 6.000. 6.000 no caso vai ser 10 vezes mais, então vai ser 200 π radiano por segundo. Aí eu vou substituir aqui 200 aqui ao quadrado e eu vou obter duas ordens, né, de grandeza acima. Então eu vou ter 10,04 vezes 10 a sexta π ao quadrado. Então seria mais ou menos, né, aqui seria aproximadamente igual a 30 vezes 10 a sexta. Então eu já vou para a ordem de milhão, né, de Newton por metro para a rotação de 6.000 RPM. Bom, então com esse cara aqui, eu vou calcular o diâmetro, né, por aquela formulinha lá de trás, que é essa daqui. E aliás, desculpa, a formulinha assim. Eu vou calcular o diâmetro. Eu vou substituir aqui o K, né? Aqui, o que está faltando aqui? Aqui está faltando 3 é π. É 64 LK, né? K. Aqui faltou botar o K, né? Que está aqui, né? Aqui o K aqui, que eu pulei aqui. Então, eu vou pegar um K, vou botar aqui. Eu vou pegar outro K, vou botar aqui. Então, eu vou ter isso aqui, né? Que eu tinha esquematizado aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. É isso aqui, né? Eu vou ter um K para 60 e um diâmetro para 600. Um K para 6.000 e um diâmetro para 6.000. Obviamente que o diâmetro para 600 vai ser menor, necessário vai ser menor do que para 6.000. Então, a gente pensa assim, bom, mas tudo bem. Mas se eu usar... então, eu uso o maior, porque eu usando o maior, né? Se eu usar o K maior, né? O K de 6.000, eu vou garantir 6.000, né? E vou garantir 600. Porque se ele aguenta 6.000, ele vai aguentar 600. Beleza. Mas aí existe um outro aspecto dessa história que tem que ser levado em conta para se escolher o K, né? Para se escolher qual vai ser realmente o K, o critério, quer dizer, qual vai ser o K adotado. Eu preciso de um K de 6.000 para suportar, para que eu consiga passar por 600 e chegar a 6.000 sem problema nenhum. Qualquer velocidade abaixo de 6.000, né? Qualquer coisa abaixo de 6.000 fica ok, né? Bem, pensando assim, a princípio sim. Mas acontece que é o seguinte, então vamos lá.
Temos, vamos ver as conclusões aqui. Temos, portanto, dois valores de rigidez para o eixo que atendem à amplitude máxima no limite da folga e, consequentemente, dois valores para o diâmetro, sendo que um deles deve ser escolhido segundo um critério de engenharia. Então, agora que vem a surpresa. Este critério leva em conta o fato de que a vibração é minimizada fazendo o valor de R ser alto. Ou seja, o que é o valor de R ser alto? Como R é igual a ômega-F, ou seja, a frequência de rotação sobre a frequência natural, né? Como é que eu faço o R crescer? Né? Como é que eu faço o R crescer? E por que fazer o R crescer? Porque se eu fizer o R crescer, né, eu consigo minimizar a vibração. Por quê? Porque é só eu olhar aqui atrás, né, nessa expressão aqui, o que vai acontecer? Aqui nessa expressão, né? X igual a ME, né, ômega F ao quadrado sobre K vezes 1 menos R ao quadrado, né? Quando eu faço o R crescer, né, na verdade, o que a gente tem que ver não é bem essa expressão aqui, não. O que a gente tem que ver é a figura, né? A figura que está lá na página do exercício, certo? Que é a figura que está lá na página do exercício, não, a figura da FRD, que está lá na parte teórica, né? Que é essa figura da figura 3.17 da página 285 do livro, que também tem no material teórico, né? Que é aquela figura, né? Aquela figura, né? Que faz assim, que faz assim, que faz assim, né? Ou seja, e aqui é 1. Aqui é 1. Então, o que acontece? Aqui é R, né? Então, a gente sabe que se a gente aumentar o valor de R, a gente consegue, né? Ou seja, o que é? É ômega F sobre ômega N. Né? Então, se a gente trabalha, né, com um ômega N baixo, né? A gente trabalha com ômega N baixo, e um ômega N baixo significa, se um ômega N baixo significa um K baixo, a gente trabalha, né? Porque ômega N é raiz de K sobre M, né? Mzão aqui. Então, se eu boto um K baixo aqui, eu consigo baixar a frequência natural. Então, se eu baixo a frequência natural, né, eu aumento o R, certo? Eu aumento o R. E aumentando o R, o que acontece? Eu tenho que olhar para o gráfico. Aumentando o R, a partir da frequência natural, se eu tenho uma baixa frequência natural e eu vou trabalhar com R's grandes, o que vai acontecer? Se eu escolher um K, o K de 600, eu já garanto, se eu escolher um K para 600, eu já garanto os 5 milímetros para 600. E com esse K baixo, o que vai acontecer? A frequência natural vai ser baixa. O que é a frequência natural? É a ressonância, onde as amplitudes são maiores. Então, se eu na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou baixando o K, eu estou pensando em baixar o K de propósito para baixar a frequência natural e para poder atender as velocidades acima de 600 RPM até 6.000, sem ter que ter um K muito alto. Porque eu sei que se eu botar a ressonância, né, lá embaixo, usando o K de 600, eu vou passar para o 600 bem, porque já está garantido aquele K para o 600, e tudo acima de 600 também vai estar garantido. Por quê? Porque é só olhar para o gráfico. Né? O que eu vou garantir é que as amplitudes vão baixar, né? Lembrando que isso aqui é o Mzão X sobre o ME, ou seja, é diretamente proporcional ao X. Então, naturalmente, eu vou baixar o X
com uma rigidez mais baixa. Então eu gasto menos dinheiro, eu fabrico um eixo mais fino, né, com menor rigidez, com menor diâmetro, e vou garantir que não vai haver toque entre as partes da máquina nos 600 RPM, né? Eu garanto isso, os 5 milímetros, e daí para cima eu vou garantir com certeza, porque eu vou garantir, né, que na verdade aqui eu estou falando isso, mas é até sem amortecimento, né? Eu estou até falando uma coisa equivocada aqui, então seria isso aqui, né? Né? Seria, na verdade, seria isso aqui, né? Né? Então, eu tô garantindo aqui, então o que eu estou garantindo? Eu estou garantindo, vamos dizer que o 600 esteja aqui, né? O 600 esteja aqui, e daqui para lá, eu vou garantir que eu vou ir até 6.000 com esses valores cada vez mais baixos aqui, para o X, né? Então, no final das contas, a gente não escolhe a maior rigidez, né? A gente escolhe baixo valor de ômega n leva a altos valores de R e, consequentemente, baixo valor para amplitude. Então, portanto, de modo a respeitar a folga em toda a faixa, deve-se escolher o diâmetro para o K da menor rotação, ou seja, para o K de 600, que é o 10 vezes 10 a quarta π ao quadrado, 30, né? Aquele 30 que eu botei lá, aproximadamente. E o diâmetro calculado sai, e é isso aqui, 127 milímetros. Bem, então esse diâmetro de 127 milímetros, né, é o diâmetro que o eixo deve ser construído, né, para que seja garantido, né, os 5 milímetros máximo de deformação do eixo, né, de maneira que os 5 milímetros a gente tem que colocar, na verdade, aí um fatorzinho de segurança, né, no projeto, para que a gente garanta que não vá haver o contato, né, não vá haver o contato entre a parte rotativa e a parte estacionária. Então, se nós garantimos que com esse diâmetro a 600 RPM não vai haver o contato, né? O que acontece é que não haverá o contato de forma nenhuma nas rotações entre 600 RPM e 6.000 RPM, pelo que foi exposto anteriormente, né? Basta que a gente observe o gráfico, né, na página 289, que a gente vai ver que o que vai acontecer na realidade é que a nossa rigidez, né, que vai ser a rigidez de 600, que vai ser 10,04 vezes 10 a quarta vezes π ao quadrado. Aliás, eu quero fazer aqui aproveitar para fazer uma correção no que eu falei antes, porque eu tinha esquecido que esse π, eu não tinha observado, né, o π ao quadrado, mas o π ao quadrado dá alguma coisa em torno de 10, né, porque π é 3,14, então 3,14, etc., elevado ao quadrado, vai dar alguma coisa em torno de 10. Então, o que nós vamos ter aqui, nesse K, não é 30 vezes 10 a quarta, e sim, nós vamos ter 10, né, aproximadamente 10 vezes 10 a quarta, vezes 10, que dá aproximadamente 10 a sexta, a nossa rigidez Newton por metro. Então eu coloquei lá antes 30 e tal, mas está errado, não é 30, né? É 10 a sexta, tá? Bem, então, no final das contas, o que a gente precisa ter é isso. A gente precisa definir, né? A gente definiu então que o nosso K é o K de 600, que vai implicar num diâmetro
de 127 milímetros, né? Que dá aproximadamente 5 polegadas, né? De diâmetro, e isso vai atender ao projeto, certo? Vai atender ao projeto do ponto de vista estático, né? Porque a deflexão do eixo não vai passar dos 5 milímetros, né? E, não havendo contato, também do ponto de vista dinâmico, porque trabalhando com rotações acima dos 600 RPM, a gente vai garantir que a deflexão não vai ser cada vez menor, vai ser muito menor do que os 5 milímetros, né? Então, se nós quisermos calcular a rigidez, né? A rigidez não, desculpa, a frequência natural, né? O que vai acontecer? A frequência natural é o K sobre M, né? Que é o 10 a sexta, raiz de 10 a sexta sobre os 250, e a gente vai ver que isso aí vai dar aproximadamente 600 RPM, ou seja, com essa rigidez, a 600 RPM, a máquina vai estar praticamente trabalhando em ressonância. Porém, apesar de estar em ressonância com uma vibração alta, do ponto de vista do contato lá na região da turbina não vai haver, mas a vibração vai ser alta, né? Porque vai ser ressonância. Então aí outras considerações têm que ser feitas para ver se realmente ela pode trabalhar a 600 RPM, porque ela trabalhando em ressonância, ela vai ter amplitudes altas, ela vai ter deflexões altas, uma deflexão alta, uma amplitude alta, que apesar de não deixar haver o contato, vai fazer uma solicitação, pode colocar em risco o contato em outras partes da máquina, como por exemplo os mancais e gerar tensões mecânicas altas. Então, dentro aqui do escopo do nosso problema, a gente adota esse critério. Mas num projeto, né, completo de uma máquina dessa, de uma situação dessa, outras considerações têm que ser feitas e que certamente vão levar a outras dimensões, né, para que tudo seja contemplado, né? Uma máquina rotativa nunca deve trabalhar em ressonância, tá? Mas para os nossos objetivos aqui, de aplicação desse conhecimento da função de resposta de balanceamento, é suficiente, tá? Bom, então com isso nós terminamos aí o último exercício dessa série aí da vibração forçada com amortecimento, e com isso nós encerramos aqui o material da segunda parte da disciplina e, consequentemente, da disciplina, ok?